Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. E parece que alguém aniversariou ontem, mesmo não estando presente na matéria, um jovem chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, que usou o pseudônimo de Allan Kardec. 217 anos, ou melhor, 213 anos se passaram. 3 de outubro de 1804. Quem será esse moço? Já ouviram falar? Quem foi o seu mentor? Alguém pode me dizer? O Espírito da Verdade ou o Espírito de Verdade? Qual você escolhe? E eu fico com o de Verdade. Na obra O Livro dos Médiuns, existe uma mensagem assinada com o nome de Jesus de Nazaré. E a mesma mensagem foi transplantada para esta obra que veio logo mais, assinada pelo Espírito de Verdade. Para ser mais exato, o capítulo 6º inteiro são mensagens do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é o líder. A falange é o Espírito da Verdade. Os demais missionários, cujo Kardec, um deles. E na obra O Livro dos Médiuns, afirma que é um espírito familiar de Allan Kardec. Por isso que eu perguntei, quem é Allan Kardec? Que tem o governador supremo do planeta Terra como um espírito familiar. E eu gostaria de, segundo o tema de hoje, que está no capítulo 1º desta obra, tudo é possível àquele que crê e ama. E no capítulo 19 desta obra, narra que a fé precisa de uma base. E a base é devemos acreditar. Eu acredito porque tenho a certeza. E só a tenho após a compreensão. E narra também que a fé é a mãe de todas as virtudes, incluindo o próprio amor. É filho da fé. De modo que, se observarmos algumas dessas obras, porque aqui só tem 7, alguns afirmam que essas 5, Livro dos Espíritos, o dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, trata-se de o Pentateuco. Pentateuco que eu conheço somente o de Moisés. Outros afirmam que são obras bases. Obra base para mim é só esta. Aqui está a codificação que nós chamamos do Espiritismo. As demais obras decodificam esta obra. 4 partes compõem esta magnífica obra. A primeira parte trata dos elementos gerais do universo, que começa a ser decodificada por esta obra. A segunda parte fala da nossa natureza e começa a ser estudada por esta obra. A terceira parte fala das leis morais, que está sintetizadas ou ampliadas aqui. A quarta parte, que fala da justiça divina, bênçãos e consolações, ficou por conta desta aqui. Para quem já estudou a primeira edição, só encontrou 276 questões. 18 de abril de 1856 foi a publicação.
Para quem estudou a segunda edição, de 1860, encontrou 501 questões. Só aumentou o número. Mas para quem teve a oportunidade de estudar esta obra, percebe que ela tem 1019 questões, dependendo da editora, coloca-se 1018, como esta aqui. E percebe que muitas das 501 foram retiradas, outras foram profundamente reestruturadas e outras tantas acrescentadas, porque o ensino universal dos Espíritos é uma doutrina viva e ela progride por evolução. Então, a cada segundo, novas informações vão chegando. O próprio Kardec admite um único papel. Quem afirma que ele é o codificador está totalmente equivocado. O codificador, porque se trata de uma consciência una, é o Espírito da Verdade, sobre a regência do Espírito de Verdade. Ele assumiu o papel e colocou nesta obra e em outras, eu fui o organizador do que os Espíritos ditaram. Por sinal, a tarefa mais complexa foi a dele. Houve mensagem que chegou mais de 3.000 mensagens semelhantes. E há mensagens que ele pegou 4 mensagens e fez uma. Vocês podem perceber que tem mensagens com 4 espíritos ditando a mesma mensagem. Então ele foi compulsando, tirando parte de uma, de outra e fazendo uma só mensagem. Tudo isso para começar a nos alertar que o ensino é universal. Chamou também de o espiritualismo moderno, assim como Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, ou que deu continuidade, segundo a recomendação de Kardec, à parte filosófica. Gabriel Delany foi encarregado de dar continuidade à parte científica, ou liderar, e um moço chamado Rostang, à parte moral, que até uma altura foi aceito, depois alguém se rebelou e agora parece que está voltando à edição das obras outra vez, por ter sido a recomendação de Kardec, e o atual presidente da Federação Espírita Brasileira, numa entrevista, se Kardec ordenou assim, não serei eu que vou falar o contrário. De modo que, se estudarmos esta obra na questão 628, vocês vão ver, há em tudo germes de grandes verdades. Em tudo. E na questão 18, o homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não uma crença, poderia receber esses ensinos, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. E eu começo a perguntar para vocês. Vocês acreditam na obra que foi organizada por Allan Kardec? Ou têm certeza que é uma verdade? Na obra que eu não peguei, a Revista Espírita, ele narra que em apenas 2 meses, todo o energismo do nosso corpo se renova. Todo. Você acreditaria que em 2 meses você poderia ter um corpo novinho, com tudo novo? Da unha do dedão do pé ao último fio de cabelo? Allan Kardec. E ele estudou cosmologia para entender o macrocosmos. Ele estudou astronomia para entender os astros. Astrologia para entender a influência deles sobre nós. A Lua, por exemplo, não interfere em nossas vidas? E estudou magnetismo por 35 anos para entender como é esse mecanismo. E não ficou contente, estudou química, física, para entender a origem da vida,
a sua evolução e culminou por estudar biologia e mais tarde a anatomia do ser constituído, a fisiologia. Ele doutorou-se em medicina, segundo José Herculano Pires, na obra Agonia das Religiões, no capítulo 11, A Cura Divina, e segundo o Dr. Charles Richer, na obra Tratado de Metapsíquica, aparece ele se dirigindo a Kardec como doutor em medicina. Para José Herculano Pires, ele clinicou por algum tempo. Estudou homeopatia, estudou fitoterapia e também foi o precursor da física quântica. O maior tratado de física quântica, segundo Viana de Carvalho e Joana de Ângeles, é a questão 540 desta obra. De modo que ele entendeu a origem, a natureza e o destino do ser. Mas o que me encanta de tudo isso é o que ele começa a desvendar a partir da questão 455 desta obra. Que o que está encarnado não é o espírito na totalidade. Se eu pudesse dar uma comparação a vocês do que é o espírito, do que é a alma encarnada, eu poderia dizer: o espírito é semelhante a um universo, porque de fato é um universo. E vocês sabem que no universo tem uma média de 200 a 500 bilhões de galáxias. Mas é muito mais do que isso, porque a ciência tinha de 120 a 200 bilhões, e agora nós temos que multiplicar por 10. É a nova informação. E se fôssemos comparar ao universo, a alma encarnada, ela seria apenas um planeta. Se fosse comparar com um pé de laranja repleto de frutos, a alma seria apenas uma das sementes de uma das laranjas, de tão diminuta que é. E um espírito chamado Joana de Ângeles, e aqui assinando como espírito amigo 2 mensagens nesta obra, são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo espírito nas suas diversas reencarnações, que nem sempre são possíveis tomar essas boas resoluções como homem. E vergonhosamente, na maioria das traduções, fala que esquecemos como homem, que não é verdade. Só vou confirmar se nessa aqui fala a mesma coisa. Essa aqui está um pouquinho diferente. Fala que apenas as boas resoluções, que ele nem sempre tem força para colocar isso na prática. Mais ou menos assim. E ele, percebendo essa realidade, começa então a evocar quem? Porque nesta obra ele entende que o homem é um pequeno mundo. O diretor seria esse espírito que é a nossa totalidade. O princípio dirigido, o corpo. O corpo representa para o espírito uma criação da qual ele seria Deus. Se o energismo do nosso corpo se renova totalmente em 2 meses, se nós soubéssemos, de fato, o que somos, o que nos impediria de construirmos um corpo novo? Conforme as informações de Camille Flammarion, que segue estudando a tese. Na obra Deus na Natureza, ele mostra o processo desta renovação. Que a cada segundo do seu corpo, energias emigram, saem e vão para o ar, para a terra, para a água, para os vegetais, para os animais. E da natureza, de igual modo, retornam outras energias para o seu corpo. Pode enviar energia do seu corpo até para as flores do seu jardim, como está na obra Deus na Natureza.
Na obra Narrações do Infinito, de repente Camille Flammarion se vê fora do corpo e começa a observar as partículas subatômicas se unir para formar os átomos. Imagine a cena. E compreende que o energismo do corpo, porque ele presencia a renovação do próprio corpo em alguns meses, que pode ser 2 ou mais. Mas ele vai estudando e na obra A Morte e o Seu Mistério, no volume 1, em alguns dias, porque depende da nossa moral. E ele detecta que em algumas situações bastaria a mentalização para criarmos um órgão novo, ou consertar o que está com defeito. Se não acreditar em Camille, rasga as obras e jogam fora. O homem poderia sempre, não nesse ou naquele momento, sempre, vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? É o que está na questão 909 desta obra. Sim. E na maioria das vezes fazendo pouquíssimo esforço ou pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Nesta obra já começa a dizer o que é a vontade. Com a vontade convenientemente dirigida, eu posso criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Criar venenos também, conforme está no Laboratório do Mundo Invisível, que vai do item 126 ao 131. Nesta obra, ele mostra, além de usar a vontade, o pensamento também. E não só convenientemente dirigidos para o bem. Nós vamos interferir na estrutura do fluido universal, que nós estamos mergulhados nele, aglutinar uma porção e realizar o que até agora conhecemos como prodígios. E sintetiza: se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar o que chamamos até agora de prodígios, que não passam de um desenvolvimento das nossas aptidões e capacidades humanas. Santo Agostinho também coloca uma bela síntese numa fração de um parágrafo. Quer um pensamento mais consolador, mais encorajador do que aquele depende só de si mesmo, dos seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? E compulsando a obra, nós vamos encontrando meios, porque ele segue. Nesta obra, ele fala que a prece é uma magnetização, por meio da qual eu posso interagir com a minha realidade psicofísica, desagregar o energismo ou os maus fluidos, pela presença de um bom fluido que eu estou enriquecendo com as minhas virtudes a partir da oração. Ou interagir contigo, desagregar da sua estrutura perispiritual e física o mesmo energismo, mas se for contigo, ele pede que após fazer isto, eu evoque a sua consciência. Mas aqui ele está falando de um desencarnado. Como que eu posso evocar a consciência do desencarnado se ele é o próprio espírito, como nós acreditávamos? Evoque o espírito do próprio indivíduo e, com palavras bem conduzidas, leve-o ao arrependimento, à mudança de direção. E como médico, ele acreditava que com as palavras nós podemos curar os pacientes. Com o poder do magnetismo das palavras enriquecidos pelos nossos valores morais, nós podemos interferir no físico e no moral de quem está nos ouvindo. Se eu souber fazer isto, eu não estarei mais à beira do poço morrendo de sede. Porque em meu perispírito, conforme esta obra, e esta também, principalmente nesta, existe uma fonte permanente de energias, para que eu possa consertar o meu corpo ou expulsar os maus espíritos. Porque pior do que os maus espíritos,
conforme consta nesta obra, são as nossas más inclinações, que sempre são possíveis ser modificadas pela nossa vontade. São elas que os atraem. Não adianta expulsar os maus espíritos se eu não mudar como pessoa, como indivíduo, se eu não alinhar as minhas veredas. De modo que aqui, narrando esta realidade, conforme também consta na Revista Espírita, em obras póstumas, os únicos meios para nos curarmos da obsessão, os únicos, a prece fervorosa e os esforços sérios para nos melhorar. Únicos meios. Então, por que nós vamos pedir socorro nas reuniões mediúnicas? Ou queremos transferir responsabilidade para os espíritos? Um jovem chamado André Luiz, estudando a temática, no capítulo 18 da obra Missionários da Luz, com o nome de Obsessão, ele sintetiza: somente o doente transformado voluntariamente em médico de si mesmo pode atingir a cura real. Se pior do que os maus espíritos são as más inclinações, se higienizarmos o ambiente que antes atraía moscas, não tem mais o atrativo. Saramos. E prece fervorosa para Kardec, se fé é conhecimento de causa, e eu vou entender que prece não é transferência de responsabilidade, que muitos acham que prece é para louvar. Ele colocou aqui, para substituir o pedi e obtereis, que era mais cômodo. O batei e abrir-se-vos-á, o buscai e achareis. Mas disse que a doutrina estava evoluindo, e ela jamais estará pronta, segundo ele, porque na obra Revista Espírita ele narra: o Espiritismo não existe por completo em parte alguma, mas existe em todas as partes. E na questão 145 desta obra, ele deixa muito claro, vamos ver se esta aqui não adulterou, porque muitas adulteraram a informação, e eu pensava que era só a Bíblia o livro mais adulterado da história. A nossa codificação tem coisas de doer. Tem informação nesta obra, a frase que eu disse, que o homem é um pequeno mundo, cujo diretor é o espírito, no qual o princípio dirigido é o corpo. Essa frase deste tamanho é substituída por uma, sim, o homem é o corpo. Somente. Então não feche questão se vocês lerem uma só, senão você pode ter surpresas lá para frente. Aqui fala assim: da doutrina espírita eterna. Se eterna começou com Kardec, terminou com ele? Pelo menos não é isso que ele disse. Vamos deixar essas crianças porque elas são vivas. E eu posso acessar as informações sem precisar mostrar. Porque nós só temos mais 1h30 para concluirmos a nossa fala. E eu precisava falar isto desse luminar, desta mente quase divina, desse arquiteto, desse ministro do Cristo. Porque a gratidão é tamanha por esse ser, porque a primeira obra que eu estudei foi esta. E eu me curei com esta obra, que a minha esposa, após cansar de colocar tantas obras em todos os lugares da casa, e ela está aqui para confirmar, e colocou essa no banheiro, porque é meio apertadinho o nosso local e tem certas necessidades que não dá para pular. A gente tem que ir lá e fazer o exercício. E ela deixou aberta. E eu olho, como se ela dissesse: eu estou lendo, eu parei aqui. E quando eu abro, estava no capítulo 2, no item 27, onde narra o que eu acabei de dizer, que o homem era um pequeno mundo, o diretor era o espírito e ele era o Deus. Eu falei: eu preciso falar com esse cara. Aprender a entrar em comunicação com ele. E nas demais obras a gente aprende a entrar em comunicação.
e aprendi a consertar o que eu mesmo estraguei. Porque Deus não criou doenças, Jesus nunca adoeceu, pelo contrário, deixou um manual, porque em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Todas. Tudo é possível àquele que crê e ama. Se agora sabemos que tudo cresce e evolui, quem acredita que já foi uma lagartixa? Eu tenho certeza. Porque se tudo cresce, pelo menos está aqui na questão 560, completando a 540. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo, que significava cosmos na época. Para hoje é o mesmo significado de cosmos, no plural. E vamos aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Então eu já fui um átomo que me unia a um outro átomo para formar uma molécula e juntos com outros estruturamos o reino mineral. Fomos especializando, desenvolvendo sensibilidade, porque hoje sabemos que a sensibilidade começa nos minerais. Quer algo mais sensível do que a água? Que em meio segundo grava o que eu estou colocando nela? Registra o que penso, o que sinto, o que falo e o que faço, conforme a ciência na atualidade? Foi classificada como um ser vivo na Alemanha, no Instituto Aeroespacial de Stuttgart. Mas pode transformar-se num veneno também, no mesmo meio segundo. E se unindo moléculas e se estruturando melhor, desenvolvendo mais amplamente essa sensibilidade e em busca do instinto, juntas compõem a célula vegetal. Milhares e milhares de moléculas. Porque numa célula do nosso sangue, a mais simples, a célula vermelha, uma hemácia, 280 milhões de moléculas. Foram especializando, trabalhando o que já adquiriram a sensibilidade, compondo ou construindo os instintos. Vocês já observaram que plantas criam armadilhas? Plantas carnívoras. Plantas. E elas não interessam por animais mortos. Querem animais vivos. E vocês sabem para quê? O corpício do animal pode servir de nutrientes, mas ela quer a consciência do animal para ensiná-la a ser animal. Vocês teriam coragem de reencarnar lá no reino vegetal para ajudar esse povo? Para que eles não tenham que ser canibais? Alguém aqui se candidata a isto? A Vilma acabou de se candidatar. Só ela, ninguém mais encara? Gozado aqui, cadê a água? Eu vou magnetizar uma água para vocês. Traz aí a garrafinha, pode vir por aqui. Para magnetizar esta água, eu preciso pensar. E para gravar nela uma coisa nobre, eu preciso sentir. Ou seja, eu vou gravar no que eu estou pensando, porque os fluidos vão dar forma ao meu pensamento. As minhas virtudes vão dar qualidades aos fluidos e ao meu próprio pensamento. E eu vou mergulhar no interior das moléculas, para ser mais exato, no interior do núcleo atômico, que é um centro vital, segundo Emmanuel, e vou levar algo da minha alma para dentro desse átomo. E essa molécula vai ficar mais bonitona, conforme o cientista Masaru Emoto registrou o fato. Alguém fazendo uma declaração de amor para a água, benzendo a água ou orando para a água, ou simplesmente colocando uma frase, harmonia. E a frase, harmonia, mudou a estrutura da água. E agora eu não estou na consciência da água? Eu não estou encarnado lá, já que o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo, conforme está aqui no item 76? Eu não usei o pensamento para fazer isto? E além disto, André Luiz não narra na obra Os Mensageiros que há seres preparando para reencarnar no reino vegetal?
Só desce quem subiu. Onde estava Jesus? O que ele era antes de ser humano? Ou de voltar a ser humano, de vestir essa roupa? Vocês já imaginaram isto? Na obra Cartas de uma Morta, da mãe de Francisco Cândido Xavier, está muito claro quando ela narra que seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo. Quem são esses seres? Retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, nos quais as consciências embrionárias desses reinos saturam-se das forças astrais emanadas da mente desses luminares. O pensamento não é o espírito encarnado? Quando você pensa, você não mergulha no seu próprio corpo, e o seu corpo basicamente não é água? Kardec nos ensina a magnetizar a água do próprio corpo, está aqui. E o nosso corpo é formado de quê? De minérios, elementos dos vegetais, dos animais, dos pré-humanos, porque somos uma síntese. Quando conversamos com a planta, e ela começa a florescer mais rapidamente, a frutecer mais rapidamente, o que é que está acontecendo? Ela leva milhões de anos para aprender isto. E de repente ela dá um salto quântico, uma orquídea que floresce a cada 10 anos, a cada ano, ou algumas no máximo 2 vezes por ano, e começa a florescer 9 vezes por ano. É um milagre? Não sou eu que transferi parte da minha consciência para ela e começo a comandar o seu universo. E é só com a orquídea que podemos fazer? Por que será que Emmanuel recomendaria a pregação do Evangelho aos nossos órgãos, que são vivos e educáveis? E Joana de Ângeles nos ensinar, com um diálogo terno e amoroso, a conversar com as nossas imperfeições morais. Envolver os órgãos com perturbações enfermiças em vibrações de amor. Mergulhar dentro do corpo e penetrar no intrincado dos conjuntos ou nos meandros celulares e envolvê-las em vibrações de amor para que volte à normalidade. E conversar com as forças mantenedoras do físico e do perispírito que hoje, com Kardec, chamamos de elementais. Lembra quando ele conversou com os espíritos que gerenciam as flores, as fragrâncias, os sabores, os odores, e chegou à conclusão que há para cada átomo uma consciência responsável pela vicissitude desse átomo, ou seja, por aglutinar as partículas e construir, e até destruí-lo para que ele possa se renovar, conforme está na questão 728, tudo morre para renascer, para se renovar. Tudo é possível àquele que crê e ama. Não é só o que crê. Precisa amar. E o que é amar? É quando eu faço por você o que lhe cabe fazer? Porque tem mães que até mastigam o alimento do filho. Isso é amor? Garanto que não é. A piedade bem sentida é amor. Está aqui. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento de si mesmo é a virtude por excelência, a piedade, que tem o poder de me transportar para dentro do universo que eu desejo auxiliar. Mas a função da piedade é só isso. Ela me transporta para dentro do ser que eu gostaria de auxiliar. A compaixão são lentes potentíssimas do meu universo que enxerga no ser os mesmos potenciais que existem em mim. Porque ele é exatamente como eu. Somos feitos da mesma matéria-prima, somos governados pela mesma lei. A autoconfiança permite enxergar no meu universo as minhas potencialidades. O amor é quando eu saio de dentro do outro e crio as condições para que ele possa fazer por si mesmo o que lhe cabe fazer. A beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para que ele aprenda a adquirir a sua própria roupa. E eu posso vesti-lo a primeira vez.
Ela prepara o faminto após acalmar a sua fome, para que ele possa, a partir dali, conquistar pelo suor do seu trabalho o seu próprio pão, se ele tiver condições para isto. Prepara o sedento após saciar a sua sede, ou acalmar a sua sede, para que ele possa buscar a sua própria água. E o enfermo, após o alívio através do passe de uma água magnetizada ou até da cirurgia espiritual, que são apenas paliativos, que ele possa aprender a curar-se. Ser o médico de si mesmo. Sois deuses. Farão coisas maiores do que agora faço. São decretos. De modo que o tempo urge. E agora eu tenho 10 minutinhos para passar a mensagem, que até agora eu enrolei vocês. Porque a maioria de nós não assimilamos mais do que 5 minutos numa palestra. Embora eu analisei a palestra que nós fizemos aqui sobre autocura há algum tempo, com mais de 25 mil acessos só no link de vocês. Então houve um interesse por conta da moral desta casa, da seriedade desse trabalho. Então perceba, oração é para louvar, pedir e agradecer? Para Emmanuel, não tem como louvar se não for na ação. Então, louvar é trabalho. Meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros, meus imitadores, e a cada um será dado conforme as suas obras. Vamos à segunda etapa, então. Pedir. E, de preferência, bênçãos, que para Emmanuel e Ramatiz significam oportunidade de trabalho no bem. Trabalhe outra vez. E sobrou a terceira etapa, para Joana de Ângeles agradecer, na obra Psicologia da Gratidão, quando um grão de trigo quer agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar-se em pão. Trabalho de novo. Então, se formos fazer uma síntese, para Chico Xavier disseram: disciplina, disciplina, disciplina. E mais tarde ele compreendeu, porque a frase de conclusão disso era dele. Essa é dele, não é de Emmanuel, não é de André Luiz, do Chico. Disciplina não é uma cela trancada, é a chave que me permite abrir a porta, sair e voltar. Disciplina do corpo, eu posso sair do corpo, mas eu preciso voltar. Eu posso sair do meu perispírito, porque ele é o meu veículo ele é o veículo de expressão da mente. E o espírito não precisa da mente, porque ele não pensa, ele intui. Quem pensa é quem está encarnado, a alma. Ou com Miramês, 3 coisas precisamos para nos curar de todas as enfermidades, inclusive as enfermidades congênitas. O primeiro passo é amar. O segundo é amar. O terceiro é amar. Amar o corpo, amar os veículos de expressões ou de expressão da mente. Amar-se como ser imortal. Então nós poderíamos dizer, trabalhar com disciplina sobre a regência do amor, que é matéria-prima, que gera e nutre a vida em todas as suas expressões, e ao mesmo tempo a lei que organiza e mantém a própria vida. Só sobrou agora 7 minutos para orarmos. A minha consciência, que é a síntese de todas as minhas vivências, eu apresento nas telas, nos painéis mnemônicos da minha mente, a minha proposta de transformação. Na oração, conforme o capítulo 27, cada palavra deve revelar uma intenção. E eu intenciono, com esse projeto de renovação fisiopsíquica, moral e espiritual, ser um contigo. Como Paulo de Tarso um dia nos disse,
sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E saindo da própria mente, neste momento, na direção da minha consciência para o alto encontro, eu olho para a mente, o perispírito e o corpo e digo o mesmo que Paulo disse: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim. Agora eu sei, corpo físico, se tu me atormentares por alimentos que não necessitas, eu vou fazer jejum, 12, 18 horas, porque eu sei que as suas células, quando começar a escassear o alimento, no interior delas, as organelas mais saudáveis vão comer as mais frágeis e iniciar um processo de desintoxicação, corrigindo as estruturas viciosas ou devorando as estruturas viciosas. E começa a buscar nos depósitos de gordura os elementos para manter essa nutrição. Mas se o jejum for irresponsável, elas começam a se devorarem entre si. E aí adoecemos. E neste momento eu faço o jejum também da maledicência e de várias outras coisas, e estabeleço um processo de harmonia no meu pensamento, porque pensar é criar, pensar é encarnar alguma coisa em meu corpo. Quando penso, o meu pensamento pode transformar em forças vitalizadoras ou em forças organizadoras. Energia vital ou hormônio. Ou energias vitais e hormônios. E planejo, após esse período onde eu vou alimentar os meus veículos de expressões com o amor que me alimenta, porque a alma em si, conforme André Luiz, só se nutre de amor. O corpo que necessita de algo mais denso, construído pelo próprio amor. E imaginando a agilidade do meu corpo, a saúde, o peso, tudo que eu gostaria de reconstruir, eu crio a matriz na mente, que quando aprovada pela consciência, ela libera os recursos, as leis, e eu começo a estruturar as ideias que aglutinações de pensamentos, construir os ideais a partir dessas ideias, gravar nos pensamentos ideias e ideais, as minhas virtudes ou as reais intenções. E esse universo vibracional se transforma em forças que geram, nutrem, organizam e mantêm a vida. Viajo com esse energismo através das portas dimensionais e pelas dimensões perispirituais do campo mais sutil do mental abstrato, emocional abstrato, do corpo intuitivo e do corpo causal, ou da própria consciência. E trago o conteúdo para o corpo mental concreto, para o campo dos desejos, para o emocional, para o modelo organizador biológico. E entrego o energismo para a glândula pineal ou epífise, na estrutura cerebral, que repassa a informação e os conteúdos para o sistema nervoso, que vai transformar os elementos organizadores em hormônios e vai criar através dos neurotransmissores que se reúnem para formar os neuropeptídeos, transformar a vitalidade em partículas de equilíbrio, em amor materializado com o nome de fótons. E eu mergulho no sistema sanguíneo com a ordem e com a matéria-prima para nutrir as minhas células com o que penso, com o que sinto, falo e faço, porque nem só de pão vive o homem. E mais tarde, quando eu for começar a comer, entendendo que o Evangelho está em tudo, no ar, na água, na terra, nos peixes, nas aves,
porque o Evangelho, representado pelo amor em ação, é força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles. E agora tudo que está vindo pelo ar que respiro, pelos elementos que atraio pelo pensamento, pelos alimentos da proteína animal aos mais sutis, eu estou trazendo o Evangelho da natureza para dentro de mim. E da minha consciência o Evangelho, força, vitalidade e vida, para dentro do meu corpo, que é a manifestação, a materialização da minha própria consciência, pelo menos em parte. Sintam-se plenos do Cristo, porque estamos expirando o Cristo, colocando para fora o Cristo que está em nossa consciência, e inspirando o Cristo que está em tudo. Senhor da vida, nem ouro nem prata tenho, o que tenho vos dou. Faça-me o instrumento de sua vontade. Sei que cada esforço bem direcionado ou direcionado para o bem, tu multiplicarás 100 ou 1000 vezes a mais essa potência, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo com Joana de Ângeles.